Eu acabei de gravar um vídeo para vocês aqui falando sobre provável escalação. Vai ter isso daqui no vídeo, tá? Fica tranquilo, mas eu resolvi fazer um outro corte aqui desse vídeo que tá indo pro começo para falar uma informação importante que o Manfio tuitou, tá? Durante reunião realizada nessa segunda-feira lá no CT Dr. Joaquim Grava, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, mencionou uma negociação de grande relevância que está em andamento. Pois bem, informação do Manfio. Há algumas semanas venho apurando e tudo indica que as negociações sejam como uma nova fornecedora de material esportivo. Os valores envolvidos podem chegar à casa de 1 bilhão. A diretoria alvinegra mantém cautela, mas enxerga a negociação como um trunfo importante para equalizar as receitas do Esporte Clube Corinthians Paulista. Rapaz, 1 bi. Vocês vão ficar sabendo isso mais detalhado no Giro de Notícias com o Manfio. Então não perca, hein? Live importante, mano. Live importante. Agora bora pro vídeo falar de provável escalação. Vamos falar aí sobre essa imagem polêmica do Richard Rios e também sobre, claro, a nota dos Gaviões da Fiel sobre o próprio Augusto Melo. Provável escalação do Corinthians, nota importante dos Gaviões da Fiel falando sobre o Augusto Melo. Isso é importantíssimo até para o futuro da gestão do Augusto, com apoio, sem apoio, vocês vão entender melhor aqui na nota dos Gaviões. E uma imagem que está circulando aí nas redes sociais do Richard Rios, atleta do nosso rival, com uma tatuagem da marca do Memphis Depay. Vocês viram isso? Eu quero repercutir isso aqui no vídeo com vocês e bora bater um papo aqui no Só Entre Nós, já começando com a provável escalação do Corinthians contra o América de Cali. Partida importante, partida que vale classificação, rapaziada. Hoje é final. Hoje o Corinthians não pode pensar em outra coisa se não ser vencer os colombianos. Aquele 1-1 já lá na Colômbia, deu pra perceber que os caras quando... Vocês lembram daquele jogo? Foi aquele jogo que o Mateuzinho fez um gol, na verdade foi meio que um gol contra, né? Que a bola desviou com uma baita jogada do André Carrijo. E naquele jogo, o Bidon, o Carrijo e o Yuri entraram no jogo e acabaram com o jogo. Demonstrando a deficiência técnica que esses colombianos têm comparado ao time do Corinthians. Então, assim, imagina com um time minimamente qualificado hoje, além do seu torcedor apoiando. Eu desacredito que o Dorival vai com 100%. Aliás, já vamos trazer aqui a provável escalação do GE para a gente ver se há as melhores opções, pensando em controle de carga e etc, etc, se é o melhor Corinthians para enfrentar o América de Cali mesmo. O GE traz que Dorival Júnior deve levar a campo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri. É a mesma zaga, com exceção do Angileri, porque o Hugo que jogou contra o Internacional, porque o próprio Angileri teve um controle de carga. Na nota do clube, onde diz que o Angileri teve um controle de carga, nós já imaginamos que o Angileri então vai para essa partida contra os colombianos. É o que dá a entender, né? Zaga, acho que aí sem questionamentos, né? Gustavo Henrique ainda lesionado, o Félix Torres está suspenso, amém. Acho que é livramento para todos nós aqui, né? E o João Pedro Choca seria a única opção de zaga no banco. Ranielli, José Martinez, André Carrijo, Romero, Memphis e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do GE. A provável escalação do GE traz uma escalação muito similar na qual o Corinthians entrou contra o Internacional. Será, rapaziada? Se for isso daqui, eu fico feliz. Mas a gente sabe o quanto que o roteiro dessas competições internacionais e até com que o Dorival entrou em campo na Copa do Brasil, eu não sei se o GE vai acertar não, hein? Mas eu gosto, tá? Se tiverem à disposição, eu gosto dessa escalação aqui. O Romero, eu colocaria um asterisco, porque tem muita gente falando que o Corinthians não entrou com uma linha de 3 atacantes. Que na verdade foi uma linha de 2 atacantes contra o Internacional, com o Romero apoiando pelos lados, mas mais como um meio-campista ala, vamos se dizer assim, né? Eu não enxerguei o jogo tão assim não, mas tem muita gente falando sobre isso. Mas e aí, qual o melhor Corinthians para enfrentar os colombianos hoje? Deixa aí para nós. Deixa eu emendar num assunto aqui, que é um assunto
eu queria falar só sobre jogo, mas é um assunto tão importante quanto, porque tem nota oficial dos Gaviões da Fiel falando sobre Augusto Melo. E isso daqui, para o futuro do Augusto Melo no Corinthians, é extremamente importante. Tá? Nota oficial dos Gaviões confira a nova posição dos Gaviões da Fiel sobre o Augusto Melo. No último sábado, dia 3 de maio, a diretoria dos Gaviões da Fiel se reuniu com seus associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumos do clube. Diferentemente de momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre nós corintianos, e diante de um cenário crítico atual, os Gaviões da Fiel não irá se opor em nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do presidente Augusto Melo. Essa decisão é motivada por vários fatores graves. A repetição de erros nas gestões anteriores, como problemas recorrentes na base e nomeações com viés político, mostra falta de aprendizado e compromisso com o clube. A gestão está em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes e retorno de figuras antes opositoras, o que levanta dúvidas sobre os reais interesses por trás dessas movimentações. A falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho em outras instâncias é inaceitável. Diante disso, exigimos que Augusto Melo venha a público pelos canais oficiais do clube para apresentar respostas claras aos pontos pendentes, um plano de ação com prazos definidos e a divulgação do orçamento de 2025 e a apresentação de relatórios trimestrais. Também recomendamos a criação urgente de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube, e com especialização nas áreas estratégicas da gestão esportiva e administrativa. Hoje, o poder no Parque São Jorge está contaminado por disputas internas. Aguardamos o posicionamento público do presidente nos próximos dias. Caso ao contrário, as próximas comunicações serão para convocar protestos no Parque São Jorge até que todas as demandas da torcida sejam atendidas. Pelo Corinthians, com muito amor até o fim. Gaviões Fiel. Em resumo, se você não conseguiu entender até agora, os Gaviões não apoiam, de fato, mais o Augusto Melo. Que se tiver um novo pedido de impeachment, que inclusive já foi até protocolado por um dos responsáveis pela Chapa 82, se tiver um novo processo, não vai ter aquele movimento em frente ao Parque São Jorge contra, se opondo, o impeachment. Acabou. Acabou. Não sou eu que estou falando, são os Gaviões da Fiel. Agora, para a gente encerrar o vídeo de uma maneira mais leve aqui, se é possível, tá vazando uma imagem do Richard Rios, eu acho que é um ensaio fotográfico que ele fez no Palmeiras, eu não sei. Irmão, ele tem uma tatuagem no cotovelo da marca do Memphis Depay. Aquela marquinha que o Memphis tem. É literalmente isso. Mano, isso tá dando o que falar, velho. É bizarro. Será, mano? Será? Pra mim não faz sentido. E a galera tá começando a relembrar de algumas coisas. O Richard Rios, eu acho que ele teve pelo menos 3 erros capitais nos últimos derbys entre Corinthians e Palmeiras. O ano passado, no derby da Cabeça de Porco, Corinthians 2, Palmeiras 0, Itaquera, o Richard Rios perde a bola pro Martinez. A bola vai pro Garro, o Garro aciona o Yuri faz os 2-0. No Paulista desse ano, pela fase de grupos ainda, o Richard Rios perde uma bola pro Memphis. Memphis aciona o Yuri, Corinthians empata o jogo no Allianz 1-1. No primeiro jogo da final, o Richard, ele vai dividir uma bola com o Memphis, mas vai todo trouxo na bola e o Memphis passa com uma facilidade, aciona o Yuri, e o Yuri faz 1-0 no Allianz. Corinthians se sagrou campeão em Itaquera.
São 3 erros contra 3 gols do Corinthians, inclusive, por incrível que pareça, os 3 gols do Yuri, que o Richard Rios participa diretamente. E aí estão criando teorias de conspirações aí, mano. O que vocês acham de tudo isso, hein, velho? Aceitariam no Corinthians? Sacanagem. Gente, tamo junto, acho que é isso o vídeo. Deixe nos comentários aqui dúvidas ou opiniões de vocês. Like, se ainda não deixou. E se inscreva no canal que não foi inscrito. Ative as notificações e vai Corinthians.